Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma aula de Química aí para você, aluno do CEPIGRE com Silva. Lembrando que na aula passada nós estávamos estudando um pouco sobre isomeria constitucional ou isomeria plana. São aquelas que nós estudamos. Quais são? Cadeia, função, posição, tautomeria e compensação. Eu sei que vocês estão afiados na isomeria plana. E por isso hoje nós vamos falar um pouco sobre a isomeria geométrica ou espacial. É isso mesmo. A isomeria, meu povo, espacial, ela também é chamada de estereoisomeria. Então, se você escutar esse nome por aí, não se assuste. A gente está falando sim da isomeria espacial, que é dividida também em duas partes. Nós temos os compostos que são classificados como enantiômero e diastereoisômeros, ou seja, nós temos então a enantiomeria e a diastereoisomeria. Tá? São dois tipos de isômeros espaciais distintos. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os diastereoisômeros ou isômeros geométricos, tá? Então, nós vamos aqui começar o nosso estudo de isômeros geométricos. Tá aí. Falando um pouco sobre esta estereoisomeria ou isomeria espacial, meu povo, o que vem a ser essa estereoisomeria? Na verdade, quando eu falo de compostos químicos, a gente sabe que eles têm uma organização no espaço, né? Até então, na isomeria plana, a gente considerava apenas duas dimensões, mas nós sabemos que as moléculas, elas são substâncias e que podem ser complexas e elas se organizam de formas diferentes no espaço, não é mesmo? Que eu estou falando das suas formas estruturais, espaciais. Então, justamente devido a esse arranjo espacial diferente, é que nós temos também a isomeria espacial. Falando da geométrica, meu povo, é um caso específico. Anota aí, temos duas condições específicas para que ocorra a isomeria geométrica. Pegou o caderno, anotou? Primeira, o composto tem que ter ligação dupla, uma insaturação. É isso mesmo. Primeira condição para que aconteça uma isomeria geométrica, eu tenho que ter uma ligação dupla. Aqui eu não estou falando, meu povo, não estou comparando um composto e outro. Quando eu estava estudando isomeria constitucional ou plana, eu sempre comparava dois compostos com a mesma fórmula molecular, né? Só que tinham formas estruturais diferentes. Aqui eu estou falando apenas de um composto, então eu vou analisar uma molécula. Essa molécula tem ligação dupla? Opa, pode ser que ela tenha isomeria geométrica. Outra condição pode ser também que ocorra entre compostos cíclicos. O que eu estou dizendo de compostos cíclicos? Compostos fechados. Por quê? Porque essa ligação que ocorre entre compostos cíclicos, ela é uma ligação rígida. Então, aqui, ela não acontece aquela rotação, assim como a ligação dupla, né, meu povo? Ela não permite a rotação entre os seus ligantes. Por isso é que acontece, então, a isomeria geométrica. Nos compostos que têm ligação dupla, o que vai acontecer, então, meu povo? Obrigação para os compostos que têm ligação dupla ou insaturação. Eu vou ter ligantes nos carbonos insaturados. Claro. Olha só, eu tenho uma C dupla C. Pronto. É um pré-requisito para acontecer a isomeria geométrica. Segundo passo, os ligantes de cada carbono devem ser diferentes. Ou seja, esse R1 aqui é ligante desse carbono 1. Esse R2 é ligante desse carbono 1 aqui. Esses radicais, eles devem ser diferentes. Por isso que está aqui, ó, onde R1 diferente de R2. Nesse outro carbono, eu tenho dois ligantes, R3 e R4. Esses ligantes aqui também devem ser diferentes. Então, pré-requisito para que aconteça, então, eu vou ter ligação dupla entre carbonos. Cada carbono tem que ter ligantes diferentes. Pronto, aconteceu isso? Eu tenho, então, isomeria geométrica. E essa isomeria geométrica, ela pode ser classificada em duas, tá? Isomeria pode ser classificada em isomeria do tipo cis ou do tipo trans.
Aqui fica fácil. Se estão do mesmo lado, ó, pegou lá o macete? Se os ligantes iguais estão do mesmo lado, eu digo que a isomeria é cis. Se os ligantes iguais estão em lados opostos, eu digo que a isomeria é trans. Vamos para um exemplo aqui, ó. Olha só. Tenho aqui, ó, C dupla C, primeiro pré-requisito. Tá ok? Ok. Agora, o que você pode fazer no seu caderno quando você for fazer um exercício? Identificou a ligação dupla, passa uma linha entre bem no meio assim, ó, da ligação dupla, para indicar o plano, tá? Aqui, ó, tá dando para vocês verem aí nesses slides que eu já tenho um plano identificado. Tracei um plano aí. Os ligantes iguais estão do mesmo lado? Então é cis. Olha só, eu tenho o meu plano aqui, ó, onde eu estou mostrando com a setinha, é onde eu tenho um plano. Do lado de cima desse plano, os ligantes são iguais. Do lado de baixo, ligantes iguais. Quando isso acontece, isomeria do tipo cis. Agora, no segundo caso, olha só, eu tenho o meu plano aqui, carbono, dupla carbono, ligantes do mesmo plano, olha aqui o que acontece, são diferentes. Aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho metila. Aqui eu tenho hidrogênio e aqui eu tenho metila, tá? Então, é isomeria cis-trans. Lembrando, o que deve ser diferente? Os radicais de cada carbono. Então, os radicais desse carbono que são diferentes? São. Desses carbonos que são diferentes? São. Embora os ligantes dos dois carbonos distintos sejam iguais. Então, por exemplo, nesse carbono eu tenho uma metila e um hidrogênio. No outro eu tenho uma metila e um hidrogênio. Isso não tem problema. O que eu tenho que observar? Se os ligantes de cada carbono são distintos. Então, é isso aí. Cis estão do mesmo lado, trans em lados opostos. Bem tranquilo. O que pode acontecer de pegadinha, tá, meu povo? Eu ter uma ligação dupla aqui e eu ter dois ligantes iguais. Por exemplo, eu ter hidrogênio aqui e hidrogênio aqui. Bati o olho. Não acontece isomeria geométrica nesse caso, tá? Os ligantes de cada carbono têm que ser diferentes. Aqui um exemplo, meu povo, ó. Eu tenho dois compostos com a fórmula molecular C4H8, tá? Aqui eu tenho, ó, C4H8, C4H8. Massa molecular permanece a mesma. Só que olha o que acontece, meu povo. Quando eu vou observar o comportamento dessa substância no espaço, eu tenho duas possibilidades. Ela se comporta como cis e trans. Quando que ela é cis? Olha só. Carbono, dupla carbono, aqui é o plano. Ó, eu poderia colocar uma linha bem aqui para mostrar o plano. Vou ver se eu consigo... isso. Aqui, ó. Se eu colocasse uma linha aqui mostrando que eu tenho um plano de cima e o plano de baixo. Olha só. No mesmo plano eu tenho ligantes iguais. Carbono, carbono. Metila, metila. No plano de baixo, hidrogênio, hidrogênio. Então, já sei que aqui é um cis. Já olha a outra estrutura. Eu tenho carbono, carbono. Olha o plano, tá aqui, onde eu estou mostrando com a seta. Em cima, ligante, hidrogênio, metila, hidrogênio, metila. Ligantes diferentes, tá? Eu olho, traço uma linha e olho no plano. Se são iguais, se são diferentes trans. Quais são as aplicações disso? Né? Olha só, gente. Embora tenha a mesma fórmula molecular, embora tenha a mesma massa, olha só o ponto de ebulição do composto cis. 3,72 graus, enquanto do trans, 0,88. Olha que diferença. Densidade, enquanto um é 0,616, o outro é 0,599. Então, temos uma diferença aí, viu, meu povo? Vamos para frente. Num composto cíclico, olha só o que acontece, meu povo. Eu vou comparar um átomo de carbono com o outro. Qual que é o pré-requisito? Que os ligantes de cada carbono sejam diferentes. Então, vamos observar aqui comigo. Esse carbono e esse carbono, ó. Esse carbono, hidrogênio, hidrogênio. Ligante igual. Vamos para esse carbono e esse carbono aqui, ó. Aqui, ó. Ligante igual, ligante igual, ligante igual, ligante igual. Não é. Vamos para esse próximo aqui, ó. Ligante igual, ligante igual. Já não é. Vamos para essa próxima aqui, ligação carbono-carbono. Lembrando que eu estou vendo uma ligação
que não é dupla, ela é simples, mas o composto é cíclico. Então, acontece isomeria cis-trans. Então, aqui, ó, essa ligação. Nesse carbono, tem ligantes diferentes? Tem. CH3, hidrogênio. Vamos para esse próximo carbono aqui, olha só. CH3, hidrogênio. Então, aqui acontece isomeria do tipo cis-trans. Na ligação, tracei um plano. Em cima, ligantes iguais, CH3, CH3. Embaixo, ligantes iguais, hidrogênio e hidrogênio. Aqui acontece o oposto, ó. Tracei uma reta, CH3, hidrogênio, hidrogênio CH3, ligantes diferentes. Os ligantes, lembrando, olha só, cada carbono envolvido na ligação tem que ter ligantes diferentes, mas os ligantes podem ser iguais entre si, tá? Esse carbono aqui, ó, pode ter os mesmos ligantes desse outro carbono, só que os ligantes desse carbono não podem ser iguais. Repetindo, né? Porque tem que ficar na mente de vocês. Outra condição que pode acontecer, meu povo, é a nomenclatura que a gente chama de EZ. Ao invés da gente identificar como cis-trans, a gente identifica como EZ. Por quê? Porque no cis-trans, observem só, os ligantes de cada carbono eram diferentes, mas os ligantes dos dois carbonos eram iguais. Nesse carbono eu tinha metilhidrogênio, nesse eu tinha metilhidrogênio. Quando eu tenho compostos diferentes, com ligantes de cada carbono diferentes, como que eu posso fazer? Pode acontecer de eu não... como que eu vou identificar isso como cis-trans? Aqui eu vou ter que observar, então, a prioridade. O que vai ser essa prioridade? Vai ser o número atômico. Vou fazer da mesma forma. Identifico ligação carbono-carbono dupla. Pronto. Bati o olho. Os ligantes de cada carbono é diferente? Sim. Se eles forem diferentes, mas iguais entre si, então, por exemplo, se esse carbono aqui tivesse ligantes diferentes e esse também, mas esses ligantes fossem iguais aos de cá, eu poderia fazer isomeria cis-trans. Se eles são diferentes, eu chamo agora isomeria com o sistema do tipo EZ. Como que eu faço isso, meu povo? Olha só, bati o olho. Como que eu vou identificar a prioridade agora? Antes era o seguinte, eu olhava quem estava do mesmo lado, se fosse igual, cis. Lado diferente, trans. Aqui, o que eu vou fazer? Vou observar a prioridade, que é justamente o número atômico do meu composto, tá? Então, vamos lá. Como assim número atômico? Vou observar aqui, ó. Tracei um plano. Pronto. Já tracei o plano aqui. Eu vou no primeiro carbono. Vou observar. Quem tem maior número atômico aqui? É o flúor ou o hidrogênio? É o flúor. Então, eu já sei que esse lado aqui tem maior prioridade. Então, eu vou lá e coloco assim, ó. 1, tá? Identifica aí para vocês no caderno aí. Vou para o outro carbono. Esse aqui, ó. Quem tem mais prioridade? Cloro ou iodo? Se vocês forem ver o número atômico, vocês vão ver que o iodo ele tem maior número atômico. Então, os números, os átomos de maior prioridade, eles se encontram no mesmo lado, o flúor e o iodo. Então, tracei uma reta aqui, eu sei que os elementos de maior prioridade estão do mesmo lado. Então, eu chamo de isomeria cis. Agora vamos para outro exemplo aqui, ó. Tracei a reta aqui para identificar quais são os planos, a parte superior e inferior. Vou identificar a prioridade. Compare em cada carbono, ó. No carbono 2 aqui, identificado aqui, ó. Eu tenho flúor e hidrogênio. Quem tem maior prioridade? Flúor. Então, aqui tem maior prioridade. Você pode fazer um círculo aí. No segundo caso, eu tenho cloro e iodo. Nesse primeiro carbono, quer dizer... Então, quem tem maior prioridade? Cloro ou iodo? Iodo. Então, eu vi que aqui eu tenho flúor que tem maior prioridade e aqui eu tenho iodo que tem maior prioridade. Eles estão em planos o quê? Opostos. Então, eu tenho um isômero geométrico do tipo E. Então, eu sempre vou identificar ou cis ou trans, ou E ou Z. Tá bem? O que eu coloco de dica para vocês? Sempre, primeiro passo, coloquem... identifiquem a dupla e tracem o plano. Observe se os de maiores prioridades estão do mesmo lado, cis. Se estão em lados opostos, trans.
Lembrando que se eles forem diferentes aqui, quando eu falo de prioridade, se eles estão do mesmo plano, Z. Estão em planos diferentes, E. Se eu fosse fazer uma associação, eu poderia associar cis com o tipo de nomenclatura Z e trans com o tipo de nomenclatura E. Só que são nomenclaturas totalmente diferentes. Então, eu não posso dizer que um composto que tem isomeria do tipo E, ele tem isomeria do tipo Z. Ou que é o cis, enfim, assim sucessivamente. Ok? Não posso associar nenhuma com a outra. Se todos os ligantes se eu tenho ligantes diferentes, entre os ligantes de cada carbono forem diferentes também entre si, então eu uso EZ. Se os ligantes do carbono 1 forem os mesmos ligantes do carbono 2, cis trans. Ok? Qualquer dúvida, eu estou aqui, meu povo. Bons estudos. Valeu. Até a próxima.